Estamos iniciando mais um episódio do Pode Começar do Zero. Esse é o nosso 11º, hein, Thiago? Caramba, passou rápido ontem, pra caramba, né? A gente tava com medo de começar esse podcast, a gente tem que ser sincero aqui, mas tá uma desenvoltura bem bacana, os nossos convidados estão facilitando também tá muito a conversa. Legal, muito bacana. Tá fluindo bastante, elogios. A gente já tem uma lista aí de convidados para chamar para a nossa próxima temporada, a nossa segunda temporada, que vai começar aí no mês que vem. Então, caso você queira, você profissional de saúde, você da área da saúde, você queira participar também no nosso podcast, manda uma mensagem para mim, para o Thiago, para a página do podcast. Fala que você gostaria de participar, porque é legal, né? Às vezes a gente não desconhece a pessoa é legal para vir, trocar uma ideia. Porque todo conhecimento é válido, né, Thiago? Então, você que está assistindo, ativa o sininho, curte, compartilha, assiste com a família, tá treinando, bota no foninho, no Spotify. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam, nossa, você tá gravando podcast, aonde que eu posso ver? Então, a gente está sempre veiculando, sempre falando, mas as pessoas, às vezes, passa batida. Na correria do dia, a gente esquece de curtir, de salvar a página. Então, já faz isso para você não perder esse momento. Porque vai ter muita coisa boa daqui em diante. E quem sabe depois aí uns sorteios, uns patrocinadores. A gente tá correndo atrás disso, hein, Thiago? Aí a gente tem que fazer bastante coisa. Tem que fazer aqueles joguinhos. Outro dia eu tava com o Thiago aqui. O Thiago fez um monte de joguinho comigo. A gente não tem esses joguinhos. Não tem. A gente precisa começar a fazer. A gente tá leite com pera ainda. Daqui a pouco o negócio vai evoluir aqui. Aí a quinta série vai imperar, eu acho que a gente tem que começar a colocar um pouco de quinta série. Vamos, a gente vai colocar. Aqui, né? Quem quer aí? Vamos fazer uma votação. Quem quer a quinta série imperando nesse podcast? Não pede que a gente vai apelar. Se vocês quiserem a quinta série aqui, manda um alô. Mas aí você tem esse vídeo da quinta série, eles vão fazer um corte. Se bater 5.000 visualizações, o próximo podcast vai ser total quinta série. Legal, boa. Concordo. Bom, e depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos falar hoje sobre o nosso convidado. Apresenta ele aí pra gente. É um convidado muito especial, galera. Vocês não fazem ideia de quem está aqui com a gente hoje, né? É isso aí, galera. Bom, então, pessoal, pode começar do zero, compartilha, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos nossos episódios. O Pode Começar com Zero, Pode Começar do Zero, né? É o nosso podcast que a gente tem como objetivo principal fazer com que as pessoas elas tenham conteúdo e informação de qualidade para que realmente elas possam começar a criar hábitos mais saudáveis, não só na questão do exercício físico, mas a questão do estilo de vida de modo geral. Alimentação, gerenciamento de estresse, sono, hidratação, tudo que a gente sabe e que hoje a ciência e a tecnologia ela tem ao dispor das pessoas para que a gente consiga construir essa mentalidade nas pessoas. Se motivar, né? Motivar, exato. Não é café com Deus Pai, desculpa aí quem faz isso, mas não é aquela frase motivacional de coach, mas é um papo legal de pessoas que também começaram do zero, que hoje estão aqui representando e que literalmente estão te motivando a você sair do sofá, você sair da onde você tá, da tua zona de conforto, porque o desconforto vai vir de qualquer forma, né, Thiago? E assim, é o simples que funciona. Exato. Né? Hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, a gente tem tanto remédio, a gente tem tanto suplemento, a gente tem tanta tecnologia que faz com que as pessoas tenham um resultado mais rápido. Mas eu acho que esse podcast, a ideia é a gente trazer esses profissionais aqui para poder instruir e dar essas informações para que as pessoas elas comecem do zero, mas comecem conscientes, comecem de uma forma real e principalmente de uma forma consistente. Sim. E fora esses profissionais, a gente também traz pessoas que têm histórias inspiradoras, né? Pessoas que tiveram aí momentos da vida que tenho certeza que vão poder inspirar muitas pessoas que estão aí nesse caminho, né, da consciência em relação ao bem-estar, à saúde, à qualidade de vida. E uma delas é o Pauê, que a gente trouxe aí, Pauzito. Legal. Obrigado aí. Pô, Pauê é amigo meu pessoal, Pauê é aluno lá do estúdio, Pauê é multiatleta, é escritor, é palestrante. Como que ele consegue fazer tudo isso? Eu não sei, né? eu ainda vou arrumar as 24 horas do dia dele que eu não tenho. Qual que é o segredo, né? Ter várias pernas. Aí a quinta série, gente. Começou. Mas, cara, obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast, pra gente bater esse papo aí. É um prazer. E olha, Pauê, seguinte, primeira coisa que eu queria dizer, primeiro, lógico que é um prazer ter você aqui.
E falar que, lógico, eu sei que você tem essa consciência, mas você é fonte de inspiração para muitas pessoas, né? Inclusive as palestras que você dá são sempre palestras cheias, não só aqui em Santos, mas em lugares do Brasil e até fora também, né? Então eu queria que você iniciasse esse podcast aqui falando um pouco da tua história. Eu sei que muita gente já conhece, né? Muita gente já está careca de saber, mas eu acho que para as pessoas de forma geral que precisam dessa injeção de ânimo, precisam dessa, né, desse start, eu acho que seria legal conhecer um pouco da tua história, um pouco, né, do que te motivou a ter o estilo de vida que você tem hoje. Bom, sou santista. Meu nome é Paulo Eduardo, Pauê é apelido, né? Mas é nome de guerra. Desde criança, minha avó me apelidou. Eu nem sabia que era Paulo Eduardo. Eu também não, pra mim era Pauê. Já fica sabendo. É diferente, né? Mas enfim. E minha avó me apelidou porque meu pai era Paulo Eduardo também, né? E ele era Paulinho, não dava pra ser Paulinhozinho, virou Pauê. Junção de Paulo Eduardo, meio novo, né? Sim. Acabou aí até inspirando virar nome mesmo. Tem um garoto que mora em Fernando de Noronha que foi dado o nome Pauê, em homenagem. Que legal. Tanto é que eu já levei até uma vez uma prancha para ele com a minha logomarca. Falei, olha, essa aqui é para você, hein? Quando era pequeno. Mas Pauê me acompanha desde então, né? Um nome forte, tonação forte. E eu, assim, cresci sempre... o esporte muito presente, né? Já fiz de tudo um pouco, futebol quando era criança, mas artes marciais, surf, né? Que foi acho que a minha escola aí de vida. E tive um acidente aos 18 anos, fui atropelado numa linha férrea em São Vicente, morava na época na casa dos meus pais. E quando acontece esse acidente, né? Eu tive ali a perda imediata de par das pernas. Então foi assim um revés, um momento assim realmente de divisor de águas. E eu tinha 18 anos, então um pouco ainda tinha instrução do que ia ser da vida, né? Fazer. Foi quando aí o esporte se firmou como o meu alicerce. Digo isso porque logo depois eu iniciei ali a faculdade e fui convidado para fazer parte, integrar o time de esportes, né? Na antiga extinta Unimonte, que hoje é São Judas, né? E aí ali começava uma trajetória de esporte que eu nem imaginava onde ia chegar. Eu acabei me tornando o primeiro triatleta biamputado no Brasil, né? E depois... Surfista também, né? Não. Surfista eu fui, na verdade, através da mídia especializada, tido como o primeiro caso no mundo, né? Sem as duas pernas. Então, uma foto minha fotografada pelo Sebastian Rojas. Eu lembro dessa foto. Rodou essa foto, foi legal, porque... Foi até legal, uma história legal que eu tava... Mas você era um tubinho assim, tava pegando um tubo, não? Não, é uma foto surfando de pé numa onda que eu durei 2 segundos, que ninguém sabe. Mas o clique, né, meu? O clique é... Mas ela tem muita força, porque foi um momento de luta, né? 8 meses após o acidente, eu fui fazer uma matéria que era pro Fantástico, e ele foi lá, e aí tirou essa foto que foi um clique. E essa foto, engraçado, eu estava uma vez andando em Barcelona, eu vi lá numa casa que vendia cadeira de rodas, hortas e tal, uma foto estampada que era do mesmo ensaio, com uma prancha e a outra de pé, gigante assim. Tua? Minha foto. Olha E aí, só. você cobrou direitos autorais, não? Então, eu tirei a foto da foto e mandei para ele. Aí ele falou, gente, você me liberou na época a foto. Eu comercializei no banco de imagens, por isso que ela rodou o mundo, né? E aí tinha outros lugares, enfim. Mas assim, a gratidão de ver aquilo, a imagem... Pô, legal pra caramba, né? E aí, eu assim, o esporte se formou, assim, naquele momento da minha vida como um grande difusor, assim. Então, eu passei a ser convidado aí para, né, falar da minha história. E começou ali o trabalho das palestras também. Iniciei ali no começo, foi uma coisa mais ali de depoimento, não tinha muita experiência. Então, ia numa faculdade, ia visitar uma pessoa num leito... Só que eu fui ganhando... Dá um apoio moral, né? E eu fui ganhando gosto disso, né? Não era um cara que, na época mais novo, tinha essa vontade de querer ficar falando em público. Tinha até um pouco até de dificuldade, achava, né? Mas acho que era uma timidez. E eu fiz dali, né, uma coisa assim, como se fosse uma forma, uma expressão de vida. Tanto é que me fazia tão bem quando eu via que outra pessoa... ouvia e usava aquilo como força, que aquilo começou a me retroalimentar. Foi meio que isso. Sim. Então, quando eu me dei conta, eu estava numa trajetória... nunca imaginei que fosse caminhar para esse lado, mas minha vida se transformou, acho que totalmente, né? Passei a dar palestras nas maiores multinacionais, empresas. São hoje quase 2.000, né, palestras que eu já realizei, empresariais, né?
Eu costumo brincar até, fala o nome de uma empresa, já fui, né? Quase todas, assim, mais conhecidas, já fui. E hoje eu olho para trás e eu penso, cara, um acidente, né, cara? Porque às vezes trava a gente, um momento ruim da vida, um episódio de mudança. Mas no meu caso, acho que foi um catalisador, assim. Ele só me despertou para uma emoção que eu precisava viver e talvez para me transformar. Cara, e indo para essa questão aí do acidente, né? Qual que foi a primeira coisa que você pensou, esses momentos, por exemplo, lógico, depois que isso aconteceu e que você já estava na tua casa e tal, você com 18 anos, né? Muito novo, né, cara? Os amigos da escola, né? Tipo, fazendo esporte, surfando, jogando futebol, você fala, cara, agora eu não tenho as duas pernas, né? Medo, né, cara? Então, qual que foi o teu primeiro sentimento? Como é que foi a tua conversa com a tua mãe? Tipo, como medo, é que foi essa... medo do novo, ansiedade da reação das pessoas, o lado de será que eu vou conseguir voltar a fazer algo? Eu me senti como qualquer outra pessoa, né? Impotente para a vida, no pé da letra, assim, de não saber ao certo como que ia ser, mas na medida que eu fui vivendo um passo de cada vez, né? É engraçado falar passo sem ter perna, mas é uma situação meio engraçada, porque o nome do filme da minha história é O Passo de um Vencedor, né? O nome do meu livro é Caminhando com as Próprias Pernas, né? Então tem o trocadilho da passada e ele fala muito, porque as pessoas elas precisam dar um passo de cada vez. Não adianta você querer, né, uma atividade física ou na nutrição, você querer um resultado rápido de uma hora para outra. As coisas elas não se estabelecem dessa forma. Então a gente precisa ter um rigor, a gente precisa ter uma disciplina. E isso eu tive que aprender ao pé da letra. E na marra, exatamente, né? Na marra. Na marra. Na marra. Né? Quase amarrado, né? Praticamente, né? Não é só uma questão de, não, eu sei que eu preciso. Não, eu tenho que fazer isso aqui, né? Tipo, é a única coisa que me restou, né? Não tinha outra alternativa. Naquele momento era seguir em frente ou jogar toalha. E eu penso que na vida a gente vive situações muito parecidas a todo momento. Né? De uma hora para outra, num piscar de olhos, a vida vem e te dá uma rasteira. E aí você precisa olhar, focar e entender o que você vai fazer. Eu, naquele momento, despertei em mim a sensação do entendimento, que aquela história, o protagonista era eu que precisava reagir, embora muita gente estivesse torcendo por mim, se eu não fizesse por onde, nada ia acontecer. A aceitação de ter a percepção que eu preciso me desvencilhar de tudo aquilo que me traz peso e encarar de frente aquela realidade, e a superação, que nada mais foi do que a sensação de bem-estar, de falar, estou no caminho certo. Então, quando as pessoas têm dúvida de alguma coisa, elas precisam, antes de mais nada, né, voltar-se para dentro e entender como que você está se sentindo perante aquela circunstância, aquela situação. E na medida que você vai galgando e entendendo, você vai fazendo algumas mudanças, alguns ajustes, mas assim, é importante caminhar ascendente, né, para frente. Porque para trás, a gente não vai conseguir viver de passado, né? Então, a realidade é uma só. Mas, cara, o que fez você ter esse pensamento? Porque, assim como você está falando essa situação em especial, muitas pessoas também não encaram outras situações da mesma maneira. Sim. Por exemplo, a gente vamos trazer aqui para o tema do podcast, né? Tipo, tem pessoas que sabem que elas precisam ter um propósito maior na hora de cuidar da própria saúde. Cara, eu tenho um filho pequeno, eu tenho que cuidar da minha família. Motivação. Uma motivação. Ou você já tem um problema de saúde, você já tem um sobrepeso, algo instalado, e você não precisa sai cuidar do lugar. daquilo. Né? E eu tenho certeza que ao longo de toda essa trajetória, desde o teu acidente até hoje, você já encontrou pessoas que também tiveram o mesmo destino que o seu, mas reagiram de forma diferente. O que você acha que fez com que você tivesse uma mentalidade, tivesse um propósito diferente dessas outras pessoas que talvez entraram no vitimismo, entraram numa negação, entraram num processo de raiva, né? O que você acha que foi essa virada de chave? Eu tenho claro isso. Na verdade, amor à vida, né? Eu só acho que uma pessoa apaixonada pela vida, eu acho que isso que me manteve vivo. É Deus amor, né? Deus nessa espiritualidade. O esporte, que era a minha relação ali de mundo, que eu gostava de fazer na época, era pegar onda. Então, eu não via a hora de voltar para o mar, de surfar. E família, as pessoas que eu gostava, que eu queria vê-las bem.
Então eu vi o sofrimento da minha mãe, do meu irmão, do meu pai e de outros amigos, pessoas que estavam ali vibrando pela minha recuperação. Então era assim, meio que um tratado. Eu falava assim, cara, eu preciso provar para essas pessoas, por mais que não fosse isso, Sim, sim. né, que eu vou ficar bem e que eu vou conseguir superar. Então, quando eu consegui, né, de uma hora para outra, ser reconhecido dentro de áreas que eu atuei e comecei a, né, galgar ali, fazer coisas diferentes, quando eu vi a satisfação dessas pessoas, aquilo parece que voltou para mim. Então, essa energia, né, essa física quântica da coisa, foi algo assim que me restabeleceu. Eu acho que quando as pessoas têm um propósito, né, uma motivação, seja ela um filho, questão da saúde, fica mais claro. Mas só isso não é suficiente. A gente precisa ter força de vontade, precisa ter resiliência, a gente precisa, antes de mais nada, ter disciplina, né? Você aplica bem, né, nos seus vídeos, eu vejo assim, a maneira como você conduz aí os treinamentos, as falas. E é um pouco disso, né? É um dia de cada vez, a gente sempre ali tá se policiando, porque a gente tem os nossos vícios, as coisas que a gente muitas vezes desviam a gente do nosso caminho. Mas o mais sensato é a gente pensar, como que eu quero estar daqui a 5 anos? Como que eu quero o meu futuro amanhã? Né? Então, quando você começa a colocar na balança e tem esse discernimento, as coisas ficam mais claras. Total. Eu acho que usei um pouco disso, talvez pela grande impacto que foi também, isso talvez imprimiu essa responsabilidade com 18 anos de ter que tomar as rédeas do meu caminho, né? Foi um pouco disso. Você chegou a fazer terapia, Pauê? Teve... Por incrível que pareça, não. Caraca, ele é... E olha, não, mas ele eu tentei fazer, né? Mas assim, e assim, pelo amor de Deus, quem vê isso, Sim, não pense que é arrogância nem nada do tipo, porque eu, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para esses assuntos, né? Inclusive, eu ajudo muitas pessoas. Vim agora conversando aqui com uma pessoa que tinha passado por uma situação parecida, né? Perdeu uma das pernas, um senhor. Então, assim, eu tô sempre ali. Porque a galera deve te encontrar na rua, que passaram por a mesma situação e devem trocar uma Às ideia. vezes mandar mensagem, né, no Instagram. Gente do Brasil inteiro, cara. Tipo imagino, assim, e não só pessoas também que perdem membros, tá? Pessoas, às vezes, que estão em momentos difíceis, têm amigos, pessoas... Sim. E aí, assim, quando aconteceu comigo todo o fato, meus pais tentaram ali, né? Então, eu fiz um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, cheguei a tomar medicamento, mas larguei logo rápido, porque, assim, aquilo me deixava tão, assim, letárgico que me fazia mal, né? Eu sempre fui uma pessoa animada, alegre, disposta, e, de repente, ficar meio borocochô não era minha cara. E aí, eu acho que... E o psicólogo era uma coisa que eu achava muito demodê, sabe? Uma coisa assim, meio ultrapassado. Sim. Porque, assim, na prática, né, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E, assim, a maneira como eu me posicionava perante o mundo era uma pessoa que estava a fim de viver. Então, já por isso, eu já tinha aquele astral de descoberta, de inovação, de querer buscar o meu próprio caminho. E quando você chega alguém que chega para você... Pô, tenta fazer assim ou assado, ou te questiona alguma coisa... Não faz sentido pra você. Acaba muitas vezes se desconectando do meu foco. É meio que dizer pra você assim, pô, eu tô a fim de tomar sorvete. Pô, tu quer conhecer aquela pizzaria? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu costumo dizer que o psicólogo, ele é importante? Sim, é importante para pessoas que estão com dificuldade de buscar um caminho. Mas quando você tem já aquele caminho delineado, ou sabe que a sua busca é para aquele lado... Talvez você precise ali de outros instrutores, né? Talvez mentores. E eu tive vários mentores, né? Tive pessoas que me orientaram e que me estabeleceram em áreas diferentes. Um deles você conhece, o Mosquito. Né? Tá. Ou na área esportiva. Então, o meu começo no esporte foi um cara ali que... né? Então, eu posso aqui dar exemplos práticos. No começo, eu mal conseguia andar. E aí, ele começou ali me colocar ali metas. Então, assim, eu treinava... natação todos os dias, nadava 3, 4 mil metros por dia, pedalava treinos de 40, 60 até 80 quilômetros, né, que era a distância olímpica, que ia fazer a prova. E a corrida eu não conseguia correr. Eu tinha dificuldade, porque machucava. Sim. Então, meu treino era andar, caminhar. E a minha primeira prova foi caminhando. Foi assim que eu fiz. Isso depois de quanto tempo do teu acidente, Pauê? 1 ano e meio, mais ou menos. E aí você já estava pedalando, caminhando? Já. Foi a fase de adaptação para as próteses. 2 meses após sair do hospital, eu fiz minha primeira prova, né?
É meio que uma aberração, né? Uma aberração do bem, ele, né? Porque você conseguir essa motivação por si, de um acidente tão sério que sofreu... Mas porque... você consegue perceber que era vontade de viver? Olha. Exato! Sim, sim. Mas assim, a pessoa ter essa consciência... Porque assim, eu já passei por momentos não parecidos com o dele... Mas que eu já tive várias vontades de desistir, eu já desisti de mim. Então, a tua mentalidade, falando isso 2 meses depois de um puta de um acidente, você ter essa força de vontade, cara, você tem muita vontade de viver. É muito bonito de ver isso. Poxa, às vezes eu tô em casa e... O que acontece, né? A gente é vulnerável a Sim. tudo. E aí, toda aquela semana, assim, que tu tá meio down, assim, alguma coisa assim... Cara, na hora, assim, eu já sei o que me faz bem. Então, assim, eu preciso... de endorfina, eu preciso de dopamina, eu preciso de ocitocina, eu preciso estimular meus hormônios. E aonde que eu vou em busca disso? Pô, atividade física, me alimentar bem, espiritualidade. Então, assim, tudo bem. Só isso não é suficiente, mas já isso já me ajuda a me sentir melhor. Então, o que é legal, né, para as pessoas? Saber o que te faz bem. Né? E todo mundo, em algum momento da vida, quem tem 30 a mais aí, já consegue já ter uma visão um pouquinho diferente. Mais maduro, né? Acredito que sim, né? A gente espera que sim, porque a gente traz também essa visão no podcast, Pauê. Porque a gente fala muito, as pessoas pensam que é muito treino, que eu vou trazer uma dieta, que o Thiago vai falar aqui, o agachamento perfeito para conquistar a bunda, para você postar a foto. Não tem nada a ver com isso, né? Esse podcast. Então, essa mentalidade, a gente trazer essa questão que é mudar o pensamento e o hábito de vida, e isso te faz muito mais forte, te faz muito mais empoderado. Então, o fato de você sofrer um acidente 2 meses depois e você entender que a tua mentalidade estava ligada a tudo, então você se sente muito bem comendo bem, você treinando, você trouxe toda essa atividade para o teu centro. E é o que te fez quem você é hoje. E nem vou falar que eu sempre segui assim, tá? Lógico. Não, isso que eu ia te perguntar, você já teve vontade de desistir? Inúmeras vezes. Na verdade, né? eu tive várias frustrações ao longo da minha trajetória. Tipo, uma delas, por exemplo, quando eu estava no meu ápice assim, do esporte, tipo, eu fui convidado para uma campanha estadual, na época, pelo governador, inclusive, que era uma campanha de pedalando e aprendendo, que era, visitando várias cidades. Aí eu tive grandes aberturas. Então, assim, tipo, por exemplo, a Fiesp, né? O Paulo Scaff me convidou para fazer parte, integrar o time Fiesp, fazer algumas provas. E aí eu ia na casa do governador, ele me apresentava para várias empresas, e eu comecei o projeto Ironman. Eu ia ser o primeiro cara a fazer um Ironman sem as pernas no mundo. Porra. Né? E aí começou um projeto, tipo assim, no meio do caminho eu tive uma lesão seríssima que me colocou ali, né, em xeque. Do tipo assim, cara, o que tu quer provar pro mundo? Daí, o que ficou em vogue ali? O ego. Sim. Na verdade, eu estava muito preocupado, né, em cumprir provar com algo que eu estava divulgando, que eu estava... Cara, eu ia na época para vários programas de TV e assim, as pessoas me perguntavam, eu estava sempre falando desse projeto, que era um negócio que estava ali culminando assim, numa coisa que eu queria fazer. E de uma hora para outra, veio a vida e me mostrou, tu não vai fazer isso. E aquilo ficou assim, quando eu cheguei, um dos caras que até veio aqui, o Romit, ele falou comigo, ele que foi meu médico também na época, um dos, né? Eu falei para ele, cara, o que eu tenho? Ele falou assim, cara, você tá com um estiramento ferrado do teu posterior de coxa, isso é sobrecarga, a tua perna é menor, né? Você tem uma sobrecarga muito maior. E aí ele me colocou a questão, você vai acelerar teu processo degenerativo, que todo mundo, né, tem naturalmente, vai ter, só que você vai acelerar esse processo e tu é dependente de próteses, cara. O que você quer? E ele me jogou. E aí, naquele momento que assim, eu parei, que eu era mais novo, né? Eu tava nos 26, 27 anos, eu parei para analisar e falei assim, cara, eu não quero amanhã no futuro, com 50, 60 anos... Tá numa cadeira de roda. Né? Exato. E foi ali uma decisão. Foi quando eu parei realmente de competir, né? E aí mudei assim os meus ares, entrei assim a fundo nas palestras, escrevi meu livro, aí mudei a minha trajetória, me reformulei. Sim. Né? Nunca abandonei o esporte, mas assim, saí daquele elo. Mas assim, foi o melhor dos mundos. Né? E hoje eu olho para trás e penso, a vida é feita, né, por escolhas e decisões. Sim. Né? E às vezes a gente é chamado, né, através desses percalços, desses desafios, para pensar. Né? Será que você está fazendo o certo?
Porque não tem alguém que vai chegar para você e falar assim, cara, isso aqui é melhor para você ou isso aqui não é bom para você. É você que vai ter que dizer para você mesmo. Sim, sem dúvida. Né? E às vezes você não tem essa percepção, a vida vem lá e te mostra. E aí, eu poderia ter continuado. Sim. Né? Eu tinha na época, só para resumir essa história e pensar, muita gente teria continuado. Eu tinha na época 12 patrocinadores, né? Tipo assim, nunca tinha um atleta, né, adaptado, atingido o patamar renda daquele momento que eu tinha. Tipo, na época, sei lá, nem lembro, era 2008, 2000, mas eu, tipo, totalizava, assim, para um atleta de triatlon, mais 100 mil reais mês, só para você entender, naquela época. Eu tava, assim, no auge, tava, assim, muito bem. E aí eu tive que abrir mão. Quem ficou comigo? Só 2. Uma corretora do Sul e a Unimonte, né, que continuou. Mas aí foi até um momento assim, de desconexão, porque eu acabei perdendo um pouco também daquela conexão do esporte. Da vontade de competir, do tesão, né? Eu tava ali, tipo, no momento que eu sempre quis estar e tive que me desfazer dele. Né? Dar tchau. Falar, não, pode ir que eu não vou. Não, e é tudo fase, né, cara? E aí, entrando nesse lado das palestras, dos cursos e tudo mais, o que te inspirou, o que te motivou a entrar nesse ramo, poder contar suas histórias e inspirar outras pessoas? O que te motivou a isso? Pô, tiveram pessoas, né? Uma delas, que foi outro mentor, foi o Enilton, né? Foi muito legal essa história. Eu ia muito para os Estados Unidos competir. Triatlon lá é a meca do triatlon mundial, que nem Santos no Brasil. Na Califórnia, lá em San Diego, eles têm muitas provas. E eu ficava muito na casa de um brasileiro, que era o Fábio Maia. E aí, numa dessas idas e vindas, ele comenta comigo do Enilton, e eu não conhecia. Ele fala, pô, tu precisa conhecer o Enilton, esse cara vai dar um upgrade nas suas palestras, é um cara que ele é antenado no mundo empresarial. E o Enilton trabalhava com a Mir Klink, trabalhava com outros palestrantes, com o Gretz, com a Helena Navarro, que era um chinês chique. E aí eu falei, cara, pô, vou encontrar com o Enilton, né? Entrei em contato com ele, fui até o escritório dele na época, era na Vila Mariana, ele me recebeu. Mas, assim, foi uma coisa meio, assim, displicente. Não foi muito legal o primeiro encontro. Ele me tratou assim, legal, bacana, vamos ver e tal. Aí eu, não satisfeito, eu marquei e voltei de novo lá, né? E aí depois ele né, me confessou que ele falou, cara, esse cara, vou atender, né? Cara insistente, o que ele quer falar comigo? E foi aí que a gente se conectou, né? Viramos, assim, muito amigos. Ele meio que me adotou, praticamente. E ele me ensinou tudo que eu hoje, né, aprendi nesse meio. Obviamente, depois me aperfeiçoei. Mas a entender que dentro do mercado empresarial, e principalmente no posicionamento de evento, um palestrante profissional, existem alguns rigores. Então, na medida que eu ia fazendo, trabalhando no evento, ele foi o diretor da minha história. Ele conseguiu conduzir, junto com a equipe de publicidade dele, né, toda uma conotação de analogias, onde eu podia trazer, no campo empresarial, para o olhar do empresário, do colaborador, né, várias atmosferas diferentes. Meu primeiro evento foi muito engraçado. Ele, querendo me causar, ele marca comigo numa igreja, eu não sabia, ele marca o endereço. Aí ele fala, esse dia aparece lá. Cheguei lá, eu olhei o endereço, não tinha Waze ainda, essas coisas. Eu falei, cara, mas aqui é uma igreja, liguei para ele. Aí mesmo, entra, a gente tá aqui dentro. Aí tinha um monte de gente no alto, naquelas cadeirinhas que você ajoelha, né? Um monte de gente, sim, características diferentes. Paletó, outra dona de casa, o porteiro. Ele chamou um monte de gente do elo dele. Aí eu olhei e falei assim, esse pessoal é só plateia. Aí eu falei, é onde que eu coloco a apresentação? Não tem apresentação, você vai falar no gogó. Caraca. Ele queria me causar justamente para ver. E aí todo mundo com papel e uma caneta na mão para me analisar. E aí ele falou, pode começar. Eu falei, tá bom. E aí eu fui ali, fiz do meu jeito ali, ele queria pegar justamente a impressão de como que isso chegava. E foi a partir dali que ele montou uma apresentação junto com a equipe dele, e aí ele foi me orientando. Então, todos os eventos, ele faleceu, né? Mas todos os eventos ele me acompanhou durante 6 anos, e todos os eventos eram diferentes um do outro. Então, eu fui aprendendo. Por exemplo, na hoje eu posso falar porque tinha contrato na época e não podia, mas, por exemplo, um caso assim muito legal foi numa vez que eu fui falar numa demissão em massa da Gol, né? O Constantino me chama na sala de crise, e era 2009, e ele fala, olha, a gente vai demitir 1/4 da companhia, e a gente precisa de você.
Aí eu falei, nossa... Pra mas... quê? Assim, Pra dar notícia. Pra dar notícia, Exato. você que vai Pô, demitir galera, a galera. perdi as pernas, vocês só estão perdendo emprego. Não, mas Tudo bem. A Não é mais ou Cristiano... menos isso daí? Foi isso que aconteceu. Então, eu Meu tenho certeza. Deus. A Cristiano... Era um encontro de águias no Riot. E... Obrigado. E aí ele chama... A Cristiane Pelágio era a intermediadora do evento, né? A mestre cerimônia. E ela, fazendo o bate-papo com ele, ela articula a minha vinda, onde eu trago a palestra ali e ele depois usa as minhas falas para falar: a gente está perdendo as pernas, mas a vida continua. Meio que isso. Para os líderes da empresa que receberam uma folhinha, que iam demitir as suas equipes, mas tinham que ter uma linguagem global e não pode perder o tônus, tem que continuar. Porque numa situação como essa, o que acontece? O cara que continua já cria aquela sensação, eu sou o próximo. Então, e a empresa precisa continuar. Exato. Né? Só que ele tem que tomar também essa atitude. Aquela coisa, eu não vou ficar com a minha perna gangrenando, que senão eu vou perder o resto. Claro, sem dúvida. Então, Tira e bora. então, experiências como essa que eu fui tendo, né, a visão de como trabalhar e entender, e eu fui tendo a correspondência da seriedade que tinha nesse trabalho. Que no começo era, vou lá contar minha história, né, tem um cachê bom e tal, mas eu não tinha essa impressão. Qual que é a ligação que uma coisa tem a ver com a Exato. outra, né? E hoje em dia, assim, meu trabalho é altamente profissional. Eu estou há 22 anos no mercado, né? Faço eventos no Brasil todo, já fiz eventos em lugares muito remotos. E acho que assim, a grande habilidade que eu tenho é de entender cada segmento e poder trabalhar na minha, né, expertise, onde eu sei entrar em cada história. Então, isso eu devo ao Enilton. Foi um cara assim que me transformou como pessoa. Pô, que legal. Completamente, né? Muito bacana. E, cara, é aquele livro que você escreveu, Caminhando com as Próprias Pernas, né? Que até se me deu de uma dedicatória lá, um livro muito bacana. E ele fala sobre um pouquinho da tua história, né? E fala um pouquinho também dessa questão da superação, da motivação. Ele é memórias do acidente e da volta por cima, da transformação. Ele é até 2008. Foi a história que, na verdade, mostra... vamos dizer assim, o revés, a adaptação, né, e a transformação. Então, dizendo que a gente pode se transformar, caminhar com as próprias pernas, que é, né, o sentido da independência, né, quando a gente encontra esse protagonismo, né, que onde eu falo muito dessa questão. Embora você queira, né, embora muita gente queira que a sua mudança aconteça e torça por você, se você não fizer por onde, nada vai acontecer. Né? Eu sempre termino as minhas palestras com a frase: nunca espere por um milagre, faça acontecer. Eu acho que a atitude na vida é o que desperta, né? É o que faz... Só que só isso não é suficiente. A gente precisa manter, a gente precisa sustentar. Então, para isso, a gente precisa ter as habilidades, né, de ser ali sempre... Né, ficar com os pratinhos... Equilibrar pratinho, né? Exatamente. Prato, né? Você tem que estar sempre ali costurando, sempre entendendo momentos novos, né? O mundo muda a todo momento. Sim. Então, você tem que estar se sempre... adaptar. dançando a música. E eu acho que cada fase da vida a gente tem momentos desafiadores, né, cara? Que foi que você Sempre. falou, pô, nem tudo é as mil maravilhas, né? Porque contando a história parece que, pô, legal, sofreu acidente, daqui a pouco... Mas, pô, passou por altos e baixos grandes, né? E eu acho que todo mundo na vida tem essas... Você tem uma história, né, Thiago? Você, né... Eu também. Você, pô, deve ser uma situação assim que eu não imagino, mas até pra família e tudo mais, né? Teu irmão, que eu conheci, nosso amigo, e Sim, né, sim. tua irmã também. Sim, sim. E acho que são coisas que a gente amadurece, né? Embora a gente não queira, né? São coisas que vêm ao nosso encontro que a gente se transforma. Exatamente. Com certeza você é uma pessoa hoje, né, com outros valores, porque aquilo provocou em você alguma mudança. Então, acho que essa reflexão ela é válida. Às vezes as mudanças elas podem ser propositais, mas às vezes não, às vezes são indiretas, às vezes a gente acaba entendendo um novo formato a partir de coisas que acontecem e às vezes nem é tão próximas da gente, né? Às vezes é uma notícia que você vê, às vezes é uma situação que está ali perto de você. E mexe com você, e né, mexe cara? com você. Eu também, como Pauê, também passei... Acho que todo mundo na vida, né? Sim. E eu costumo dizer, eu sempre falo, né? Quando a gente começa... E é importante a gente desenvolver um senso crítico, um amadurecimento, para a gente não entrar no vitimismo, Sim. né? Porque eu falo assim, pô, beleza, né? Nós éramos em 3 irmãos, meu irmão faleceu, minha irmã faleceu, ficou eu. E a primeira pergunta que você pergunta, mas por que eu fiquei? Né? Por que foram os dois e eu fiquei? E tu é do meio, né? Eu falei, pô, eu sou do meio, né? Mas eu sempre penso uma coisa que
que sempre tá na minha cabeça quando eu começo a me vitimizar por causa de alguma coisa nesse tipo. Eu falo assim, existem pessoas que estão numa situação muito melhor do que eu, e tem pessoas que estão numa situação muito pior do que eu. Sim. Então você tá naquele meio, assim, tipo assim, cara, tem pessoas com uma situação muito melhor do que eu. Tem pessoas que não perdem ninguém na família, não sofrem um acidente, têm a vida plena, a vida inteira. Os pais morrem de velhinhos, os avós morrem de velhinhos, tudo ele tem uma vida perfeito, tranquila, né? Na medida do possível. E tem pessoas que, perdem a família inteira no acidente. Tem pessoas que acabam tendo problema de saúde ou que nascem sem pai, sem mãe. Então, assim, é importante a gente ter essa visão, né, mais macro das coisas, para a gente não se vitimizar, para a gente não ficar sempre falando assim, mas o mundo é cruel, mas o Deus é culpado disso tudo que aconteceu. E você assumir as rédeas da tua vida, assumir a responsabilidade da tua vida e realmente, levantar do sofá para você fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, acho que essas coisas elas são muito importantes para a gente amadurecer e para a gente encarar a vida. E aí, quando você falou sobre a questão do eu antes e depois, como é que foi? Se você hoje fosse falar assim, cara, eu era assim e hoje eu sou assim, qual que seria a maior diferença que você vê no antes e no depois? Eu acho que eu era um pouco desaforado até pela idade, eu era uma pessoa inquieta. 18 anos, né? Mais novo, assim. Quem me conhece, assim, sempre fala, eu lembro um pouco. Eu era meio assim, sem temor, meio que destemido, mas assim, desaforado assim no sentido tipo, vamos se jogar e não pensa nas consequências. Por exemplo, eu entrava nos mares. Fala assim, eu já podia ter morrido várias com certeza, vezes. não tinha nem prancha pra ir, sabe? Assim, não tinha equipamento, mas eu tava lá na garganta, surfando, eu tava lá atrás numa ressaca, e aí estourava a cordinha, eu voltava nadando e, tipo, não sei, inexplicavelmente. Mas não só isso, né? Às vezes até com companhias, pessoas, lugares, andava em qualquer lugar, não tinha muito assim, também por falta de conhecimento, de amadurecimento. Mas eu acho que o que eu aprendi assim muito mais é a questão da valorização da vida, né? Você aprende a usar o seu tempo, né, de uma forma mais sábia, né? Hoje, por exemplo, quando muitas vezes surgem convites, às vezes eu analiso se faz sentido ou não para mim. Vale a pena, né? Se vale a pena, se eu quero isso, se eu quero estar lá com aquelas pessoas, naquela situação. Porque, assim, às vezes eu gosto daquilo, mas talvez aquilo não me faz bem. Então, eu tento conectar hoje, ter uma simbiose assim, energética mesmo de coisas que eu sei que vão me trazer ali benefício. Mas isso a gente só vai ter na medida que a gente tem maturidade. Né? Maturidade. Então, eu acho que tem uma lembrança boa, que a gente estava falando aqui, né, do teu irmão, muito legal, que assim, ele me inspirou muito na época, quando ele estava com a ideia de fazer o Larmar, e uma vez a gente foi almoçar junto, e ele foi em casa. E aí ele começou a me mostrar a marca Larmar, né? Só que inspirada naquela marca da Indonésia, na Deus. Da Deus Ex Machina. E eu nem conhecia. E aí começou a me mostrar umas coisas... E foi dali que me despertou algumas coisas também voltadas a alguns conceitos, né? Sim. De lifestyle e tal. Então, eu acho que assim, é um pouco disso, né? A gente vai conhecendo pessoas na nossa vida que vão nos trazendo coisas boas e ruins. Normal. E cabe a gente sempre estar ali entendendo o que melhor faz, né, sentido pra gente. Então, não existe essa coisa tipo, fulano é ruim ou bom. Eu acho que todo mundo tem algo bom e ruim, né? Agora, as intenções, sim. Existem pessoas que canalizam. Poxa, o cara tá com más intenções. Tudo bem. Mas questão da energia da pessoa é muito de acordo com como ela vive, né? Eu acho que até a pessoa, por mais que ela faça mal para ela mesma, ela pode trazer coisas boas também, né? É a gente que tem que analisar. Né? Pauê, você tá aí no mercado há mais de 20 anos, né? Pelo que você falou, palestrando, adquirindo todo esse conhecimento e levando conhecimento para as pessoas. Durante esses 20 anos e principalmente pós-pandemia, você sente que a mentalidade das pessoas mudaram um pouco? Elas estão mais vitimistas? Elas perderam um pouco uma base de tipo assim, o espiritual, a família? Você sente uma... Não vou falar uma desevolução, né? Mas você sente uma base mais fragilizada hoje do que antigamente ou não? Eu acho que tem muito aventureiro no mercado, tem muito influencer que nunca viveu nada e que diz que sabe tudo. Tem muito cara estourado aí e que não tem bagagem nenhuma, né? Que, na verdade, fez audiência.
Eu, sinceramente, assim, eu nem perco meu tempo com isso, nem gosto de falar, eu tô só trazendo aí uma explanação. Mas eu acho que, assim, o que é de verdade é de verdade, né? E aí as pessoas, por si só, isso às vezes eu visualizo estando em alguns lugares. Então, eu já estive, por exemplo, em palcos, junto com pessoas que são estouradas na internet, e no final o próprio contratante falou, cara, nunca mais esse cara vem aqui. Porque, assim, o que é de verdade, né? Então, acho que a gente não pode, hoje, se impressionar com tudo que a gente vê. Exato. Né? A gente tem que, na verdade, analisar, a gente tem que entender o que é e, às vezes, até pesquisar. Né? Porque, às vezes, as notícias são muito superficiais, é muito genérico. Às vezes, eu estou vendo na internet, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso aquilo. Faz mal, isso não aqui... faz esse treino, não faz essa E aí você fala, pô, ferrou, o que eu posso fazer agora? Nada, né? Não vive. Então, eu acho que, assim, nem tão ao céu nem à terra, né? Não é 880. A gente tem que ter ali um meio termo, procurar profissionais que realmente têm um histórico, que são habilitados, que são competentes, estão atualizados. Procurar conhecer, na verdade, né? A história é a essência dessa pessoa. Não simplesmente olhar lá, o fulano tem 200 mil seguidores, esse cara deve ser bom. A gente compra seguidor, não tem muito Hoje, a ver, infelizmente, o currículo do profissional é o Instagram, né, cara? Isso atrapalhou um pouco. Muito. Eu acho. Mas, assim, eu sinceramente, tipo, eu já surfei uma onda boa ano passado. Eu sou uma pessoa simples, eu tenho aí minha vida aqui, acho que hoje me estabeleci, tô bem, né, dentro da minha realidade de vida. Então, assim, hoje eu tento seguir meu caminho de uma forma bem, assim, sublime, né? Eu não fico aí me aventurando tanto, né? Fico hoje um pouco mais para cá. Antigamente eu era uma pessoa que eu topava desafio em qualquer lugar, queria fazer aqui, eu sempre estava em movimento. Engraçado, eu estava até conversando outro dia com um amigo meu, falei assim, cara, tu acredita que eu conheço o Brasil inteiro, mas eu não conheço? Aí eu falei, como assim? Eu falei, eu já tive em milhões de lugares. Aí tu fala assim, pô, tu foi em tal lugar? Não fui. Foi para fazer palestra, voltar? Fui fazer uma prova, fazer palestra, fui... Mas você nem conheceu, né? Eu conheci a rua principal e o lugar que eu comi. Então, assim, agora eu tô, desde a pandemia para cá, né, cultuando um pouco mais disso, né? Tô viajando mais, tô... curtindo mais perdendo mais tempo para isso, né? Para poder entender o sentido das coisas também. Porque às vezes a gente passa tão rápido, a vida tá passando. E a maior riqueza que a gente tem é o tempo. Exato. Né? A gente só vai dar conta disso quando for mais velho. Sem dúvida. E pensar quando a gente fala, caramba, trocaria tudo para ser mais novo. Então, acho que quando bate essa chaminha, essa faísca, é a hora da gente repensar, né, nossa trajetória, nossos caminhos, e fazer de uma forma diferente. Sim. Então, hoje eu tento dedicar meu tempo treinando lá no estúdio do Thiago Arias, né? Dando as minhas pedaladas, né? Curtindo junto com a minha mulher, fazendo alguns momentos. Então, assim, estava até contando para ele aqui minha próxima viagem, né? E assim, trabalhando. Trabalho tem que ser ali o combustível, né? Para você pagar suas contas. Mas aquela ambição, né, demasiada de querer conquistar o mundo, eu acho que isso não é hoje a minha maior vitrine. Hoje eu penso que eu tenho que ter o suficiente para poder seguir minha vida e ser feliz e não ficar preso a esse capitalismo, a essa voracidade de querer ter tudo. Não quero ter nada, eu quero ter menos coisas hoje, eu quero viver mais. Acho que essa conexão. Mais qualidade de tempo, né? Melhor. E, cara, e projetos futuros? O que você tem? Você tem algum projeto ligado ao esporte, projeto social? Como é que tá teu planejamento? Sempre, né? Todo ano faço várias coisas diferentes. Foram sempre laboratórios, né? Eu vim numa escola aí de alguns projetos que eu lancei anteriormente, que foi o Vamos Caminhar Juntos, que foi um evento grande com o PCD, que teve aqui em Santos. Juntei 14 entidades, né? De vários nichos. Foi o primeiro aí que teve... entidade voltada com o pessoal de síndrome de Down, com o pessoal PCD da parte de amputados, com cadeirante, com deficiente auditivo. Legal. Então, assim, porque entre aspas, cada um tá num nicho. Sim. Mas todos juntos, reunidos, né? Até para eles foi novidade. Né? Depois fiz o Centro Social Cultural, que foram outras entidades, foi outro evento. Né? Fizemos agora, recentemente, o Motiva Jovem, que foi nas escolas, né? Levando histórias, né? Para os jovens. Então, assim...
existem vários projetos que eu fui fazendo laboratórios. A ideia agora, né, tentar unir, né, uma agenda onde a gente vai poder agora começar a dar uma sequência com algumas etapas, mas eu quero fazer isso de uma forma sustentável. Então, assim, tenho planos que ainda não vou divulgar, mas, assim, é de estruturar isso dentro de uma entidade, né, para a gente poder... Eu já tive uma entidade no passado, acabei fechando ela em 2019, antes da pandemia até, que foi a Sol Cidadão. E a ideia aí, eu estou pensando em estruturar novamente, mas principalmente hoje focado na pessoa amputada, que é um pouco do globo que eu tô, né? Então, eu acabei hoje fazendo uma mudança de curso. Fui durante muitos anos embaixador da Autoboc Brasil, que era uma empresa, né, que é hoje renomada, né, no mundo inteiro, de prótese alemã. E acabei saindo de lá para me dedicar hoje multimarcas, né? Para poder ficar um pouco mais solto, mais livre, poder contar com eles também, mas com outros também. Com outros. E hoje estou com uma parceria muito legal com a Bionic Center, né? Que é uma ortopedia lá de São José dos Campos. Então tem muita coisa aí nesse globo, né, que me estimula. Tem minha empresa, a Pauê Treinamentos e Eventos, que eu continuo fazendo minhas palestras, meus treinamentos, né, que são voltados desde essa parte de motivação, liderança, né, no ambiente corporativo, mas eu também atuo com CIPATs, né, que são na área de segurança do trabalho, com essa parte de inclusão econômica, de PCDs, né, que é a lei de cotas, né, então faço orientação também dentro das empresas. Então, assim, hoje, assim, sinceramente, trabalho na medida, né, não fico hoje... Acabei de pegar agora um trabalho, mas assim, acabei também de negar outro. Porque às vezes, dependendo da situação, da condição, eu vejo até onde aquilo me agrada. Às vezes é tão longe, tão distante o negócio e assim, vai me custar ganhar pouco e vai me custar muito que eu falo, não dá. Aí eu acabo passando... Vale a pena. Não vale a pena. Exato. Então assim, eu tô num momento assim, um pouco mais de escolher coisas certas, trabalhar pautadinho... Para poder ter meu horário, para treinar lá. Para fazer o treininho. Falando em treino, você tem aí alguma maratona, alguma prova em vista, Pauê? Olha, eu peguei um pouco de aversão à prova, juro. Até... Quando foi sua última? Faz tempo. Fiz alguns desafios, né? Fiz aquela vinda de Paraty para Santos remando, fiz a volta da ilha de Florianópolis pedalando, que foram projetos que eu criei, né? O Superbike, Super Água. Legal. Né? Agora, a prova mesmo... fiz prova de corrida, fiz prova do Santander lá no Interlagos, correndo, uma ação que eu fiz com eles. Fiz... Assim, eu até gostaria, né? Eu tô com a prótese tinindo. A gente foi correr uma vez, né, Thiago? Lembra disso? Lembro. E... Thiago me puxando na corrida. Pô, e com a prótese dele, meu, parecia um... Sabe homem biônico, sabe aqueles desenhos que o cara bota uma mola no pé? Meu, parecia isso, ele pulava, tava no Pace Bom, né? Hã? A gente foi no Pace Bom, lembra? Legal. Cheguei com o coração na boca. Tava aqui estourando. Mas eu penso até em fazer, que aí, assim, precisa estar, né, no ritmo treinando. Sim. A corrida é uma coisa que, embora eu goste, ainda é um negócio que, assim, eu tenho um pouco de temor por conta da lesão. Engraçado, né, que eu tive. Então, eu corro muito pouco, eu ando muito. Às vezes eu saio com a minha mulher, a gente mora na ponta da praia. A gente vai até o Gonzaga para almoçar e volta andando. Vai andando. Né? A gente mas gosta é bom de pra caminhar. caramba, Exato, ótimo. exato. Sim. Mas assim, eu gosto do lifestyle do esporte, do movimento. Não essa pegada de competição. Pego a bike, vou pro Guarujá, vou até... Putz, lá quase Bertioga. Mas assim, é aquele meu ritmo, curtindo, sem muito Sem tempo, pressa. sem pódio, sem ver quem tá Quando atrás. eu quero treinar, até coloco ali um ritmo e tal, mas assim, não tem... eu contra eu. Não tem uma cobrança, né? Tem a Não tem uma cobrança. cobrança em relação Não sei. Por enquanto... Talvez, como é que nem voltar a nadar. Agora eu tô sentindo vontade de nadar, né? Mas durante muito tempo fiquei um pouco com aversão de contar azulejo, né? Porque... Cara, isso aconteceu comigo também. Eu nadava muito, bastante. Eu não conseguia... Chegou uma hora que eu não conseguia mais ver piscina. Eu não conseguia mais ver piscina. Eu entrava na piscina, não conseguia nadar 1000 metros. Olha só. Porque aquilo, nossa... Te dava uma... Começa a dar um Me dava nervoso. Nossa, era muito ruim. Então, eu não... Pra fazer uma coisa forçada, né? Exatamente. Então, tem que ser uma coisa prazerosa. Uma né? pergunta leiga, Pauê. Desculpa também fazer Claro. essa pergunta. Tem trocas de próteses para cada esporte ou não? Tem. Pô, da água, a tua prótese de água... Não pode. Assim, não era permitido na época que eu nadava.
prótese para água. Embora eu tenha uma prótese de pé de pato... Não, mas é aquela que você rema, que parece um pé mesmo, é um pé. não. Toda colorida. Não, mas aquela não tem batida de perna, né? Não, aquela não tem batida de pé. Não, mas era uma prótese para você remar, aquela. É uma prótese de água. É um sistema chamado Aqualine, que ele é um material que pode, né, permear a água. Mas assim, não tem funcionalidade nenhuma. É um peso até para nadar, né? Entendi. Então, assim, para nadar... Eu fico pensando que a natação, a perna Não, mas faz para uma remar, função. aquela que você usa... A perna é só para equilibrar, né? Mas aquela Eu não que tenho você batida de perna. Mas aquela Não que tenho- você usa para remar, ela serve para você por causa do leme do barco. Serve, mas ela... Não adianta nada. Não adianta nada? Não, porque o pé ele não faz nada, Não ele fica o mexe. tempo todo assim. Então imagina que é um peso a mais para eu carregar. Tá, e como é que você faz com leme? Não, com o leme Você sim. aqui. O meu leme é diferente do seu. Ah. Eu não faço aqui, eu faço aqui. Eu tenho um pistão, Tá. é como se fosse uma gangorra. Pô, eu nunca percebi no teu barco isso daí. É, Eu nunca reparei. uma adaptação feita na época quando a gente montou o barco para vir Ah. lá de Paraty e aí ficou, né? E eu tenho esse barco até hoje, né? Sim. Pô, que legal. Mas cada esporte, então, tem E aí tem, por exemplo, para pedalar, né? No caso, hoje eu não uso mais, mas assim, eu usava uma prótese já direto com taco. Já, direto nela. Então eu já fincava na prótese, já no pedal. Então nadava sem, então eu calçava já a prótese de corrida na areia, saía correndo, calçava, daí trocava ali rapidinho. Pum. Hoje em dia tem até uma travinha, né? Um adaptador, que você consegue tirar sem tirar o encaixe. Né? Eu tenho ela. Então você consegue fazer a substituição só da peça, da parte de baixo. E para correr aquela prótese que você vê que é angular. Sim. Parece um né? C, né? É. Sim, mas existem vários tipos de pés. Então, por exemplo, os pés hoje, a tecnologia ela mudou tanto. Então, para cada funcionalidade, por exemplo, uma pisada, vou caminhar durante, sei lá, 1 hora. Pô, então você vai andar, de repente, 7, 8 quilômetros. Tá. Pô, essa distância já é uma distância tida uma pessoa ativa. Caramba. Então, a prótese, de repente, com Já é diferente. uma firmeza um pouco maior. Se eu tiver com uma firmeza muito leve, vai pegar só lombar. Né? Não é uma pessoa tão ativa, daí você usa um outro tipo de pé. É uma pessoa que gosta, de repente, de esporte de quadra. Então, um pé multiaxial, um pé que faz movimentação. É que nem tênis, né? É que nem tem. É que nem uma escolha de tênis. Legal. Cara, e uma pergunta que eu ia te falar, que eu ia te fazer, falando ainda em prótese. A gente sabe que não é uma coisa barata. Eu ia fazer... Não. É. Pode fazer essa pergunta. A prótese não é uma coisa, né, com baixo custo. Como é que faz essas pessoas, por exemplo, que não têm uma renda, por exemplo, para comprar uma prótese? Sim. Existe alguma ONG que ajuda com algum tipo de prótese, com alguma... Como é que funciona Plano isso? de saúde, acho que não cobre, né? Então, tem o plano de saúde, existe hoje judicialmente, né, como entrar contra o plano de saúde, né? Existem alguns advogados hoje instruídos que Legal. auxiliam nesse processo, porque é dever do plano de saúde, né, sustentar essa condição, porque é saúde, né, voltar a andar, Sim. deambular. Sim. Agora, tem o INSS, que a pessoa que sofre um acidente e tem cadastro, né, na Previdência, ela pode recorrer também a fazer Hoje, por exemplo, aqui em Santos, você faz ali no Santa Cecília a perícia. Tá. Você passa por lá, você faz uma perícia, dura ali, sei lá, 6 meses a 1 ano, você recebe, é contemplado com a prótese. São próteses como essas que eu uso, né? Sem nenhum tipo. E tem o SUS, que são próteses mais primárias, né? Sim. O SUS como é saúde pública, né? É uma prótese bem grosseira. barata, né? Mas, né, para quem Resolve não o tem problema. nada, Melhor do que... fica de pé, né? Sim. Porque, tipo, andar, caminhar não é uma prótese confortável. Mas, sendo bem sincero, o que define uma prótese boa não é o equipamento em si, e sim o ortopedista que vai confeccionar. Então, eu imagino o seguinte, a parte do encaixe, que é a parte do envolto, né, de onde vai ser ali a medida, tem que estar perfeito. Se tu pega... fazer uma analogia do tênis. Se tu pega um tênis, vamos lá, tu pega uma marca aí, uma Nike, um Adidas, são marcas renomadas. Sim. Se esse tênis aperta o teu dedão e aí tu pega um Bamba, lembra do Bamba, do Quixute? E aquele Quixute, ele veste certinho, qual tênis é melhor? O que veste certinho. E aí é a mesma coisa a prótese. Então, assim, na verdade, não adianta uma boa tecnologia se o encaixe não estiver muito bem feito. O encaixe muito bem feito, você anda em cima de um toco de madeira, a grosso modo.
Então é isso que às vezes as pessoas falham, né? Hoje o trabalho de uma ortopedia, né, competente é você saber tirar as medidas certas, viu? entender a necessidade do paciente, modelagem e tudo mais. É que nem dente. Imagina, você vai fazer uma prótese para o dente, alguma coisa, se o dente machuca a tua gengiva... Não, você pode ter pagado 1 milhão na prótese, Exato. mas o bagulho não é encaixa, muito parecido, é ruim. o olhar é muito parecido. É que é curioso, né? Porque a gente, como a gente é leigo, né? A gente não sabe, a gente fica falando, nossa, mas uma prótese é muito cara, então só aquela prótese vai ser boa, a prótese da Alemanha, a prótese não sei o que lá. Mas às vezes não é tão caro, né? Porque quanto é que custa pra você voltar a andar, né? Tipo assim... Não, exatamente. É uma coisa que não tem preço. Aí você compra né? num carro, você Andar paga num carro... confortável, né? Sei lá, hoje em dia não tem carro zero... Menos de 70, 80 mil. Menos de 80 você não pega. Aí você fala, pô, uma prótese, o cara de uma perna, uma prótese, sei lá, uma prótese boa, 30 mil. Aí você fala assim, pô, caramba, mas e aí? Qual que é o... O que é caro, O que é caro, né? Então, assim, depende muito também de como você enxerga as coisas. Sim. Eu acho que, assim, o que é caro é prótese de braço. Isso é caro. Porque foge um pouco da realidade do nosso valor aquisitivo. Uma prótese de braço... A gente está falando aí uma prótese tecnológica que você consegue ter um manejo, né? A abertura de gancho, pega mais, tudo. É 150, 200 mil para cima, né? Então tem prótese mais ainda evoluída, braço de 500 mil, né? Nossa. Então é fora nessa realidade, porque é codificado, é euro, é dólar, é outra moeda. As próteses de perna transtibiais, que é a medida que eu tenho assim abaixo da canela, são próteses assim que você vai voltar a andar, vai ter outra qualidade de vida. E assim, eu não vejo assim dessa forma. Agora, tem próteses mais baratas? Tem. Hoje você consegue andar com 15 mil reais, 14 mil reais. Você acha prótese para fazer. Não são próteses mais tecnológicas, mas você volta a andar. Mas você vai voltar a andar. Entendeu? Eu acho que hoje tem caminhos, né? Antigamente, na minha época, não tinha internet, não tinha informação, consequentemente, então as pessoas penavam, né? Então, assim, era uma coisa ainda que você caía na mão de uns açougueiros, né? Uma galera que vendia mundos e fundos e entregava nada. Nada. Então, hoje não. Hoje você consegue ver a avaliação, nota. É que nem tu vai num restaurante, alguma coisa, você já olha, um hotel, você já sabe. Você vê tudo que está acontecendo e você fala, é um relatório, né? E aí você conversa com pessoas, o mercado se fala. Então, hoje graças a Deus, não tá um pouquinho mais evoluído, tá mais identificada essa relação aí. Pauê, qual que foi o momento mais curioso ou engraçado que você já viveu? Que você fala, esse momento aqui é... Pode ser dentro de uma competição, de uma prova, tipo que aconteceu com você, Você foi testar sei uma lá. prótese e, sei lá, a prótese saiu andando sozinha, não sei. Pedalando, levou um tom. O Fábio Capellini uma vez estava comigo num voo e a gente tava gravando pelo Brasil documentário, né? Tava toda a equipe no voo. E a gente tava, sei lá, em uns 10, 15... produtor, diretor, todo mundo. Aí o cara foi mal grosseiro comigo o atendente lá do voo, o comissário, chegou, eu tava sentado, me colocaram, né, naquela de porta de emergência. E aí ele falou, você não pode... Em vez de ele chegar e falar de uma forma, né, por favor, tal, não sei o quê, você não pode sentar aqui. Ele viu que eu tava com as próteses, falou assim, você não pode sentar aqui porque se precisar correr, você não sei o quê. Aí nisso, eu não falei nada. Eu fiquei, tá bom. Fiquei esperando onde que tu vai me colocar, né? Fiquei quieto. Aí nisso, o cara que tava atrás de mim, que eu nem conhecia, falou, se ele correr, ele não só ganha de mim, como de você, né? Aí eu, olhei pra trás assim, e o cara riu pra mim. Aí o voo inteiro começou a rir, né, e bater palma. E aí o cara não entendeu nada, porque acho que a pessoa de trás talvez me conhecia, mas ele não sabia quem era. E aí eu fiquei em choque e aí minha reação foi aquela meio antagônica. Eu falei assim, será que eu falo para ele alguma coisa ou fico quieto? E eu fiquei naquela situação. E isso já aconteceram várias vezes, tá? Isso foi uma, fila, às vezes eu não pego muito fila preferencial, só quando eu preciso. Sim. Porque às vezes eu tô com pressa, Sim, claro. Aí eu tava uma vez, uma moça falou pra mim, você não é gestante, não é idoso, qual que é a tua deficiência? Porra, você tava de calça? Não, eu tava de bermuda, só que era muito novo. E ela achou que eu tava passando na frente, ali tirando uma onda, né? Aí eu, era muito novo e eu, na hora, assim, eu meio perdi a cabeça um pouco. Eu tirei a prótese.
Aí Falou assim, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, essa é a coloquei minha aqui. deficiência. Acho que a pessoa deve ter Aí ficado ela meio- olhou, nossa, que eu falei assim... Eu falei, da próxima vez não faça mais essa pergunta, né? Tipo, né, seja mais educada. Sim. Então, assim, essas saias justas são muito comuns. Acontece. Acontece. Não tem acontecido, mas já aconteceu algumas vezes, né? Agora, história engraçada, não me vem nenhuma, assim, muito diferente, assim, não. Já tiveram, obviamente, mas eu acho que, assim, essas saias justas, elas foram várias, assim. Acaba sempre acontecendo, mas acontecia mais no passado. Hoje em dia é uma coisa mais tranquila. Eu sei lá, às vezes eu tiro de letra, às vezes eu olho isso que assim, eu falo. eu converso. É porque eu acho assim, muito vale também da forma como a gente se comunica, né? Às vezes chegam pra mim de uma forma, mas eu nem reajo mais, né? Sei lá, às vezes eu olho e tal, tá bom, beleza, tal, tchau. Então, Se for ficar explodindo, reagindo por tudo que Não, acontece, e hoje em dia né? a comunicação tá muito difícil, né, cara? Muito. Eu lembro que eu acho que era o Chacrinha que tinha essa frase, falava assim, quem não se comunica se trumbica, né? Estrumbica. E, cara, isso é verdade. Cara, a comunicação, ela tá cada vez mais jeito difícil. de você falar com a pessoa, né? Às vezes de você trocar uma ideia, você fazer uma pergunta que às vezes pode ser meio... Não é comprometedora, mas assim, que entender mesmo o que acontece. A gente tem Sim. curiosidade, Sim, sim. né? Pra quem é estudioso desse assunto, né? Porque eu sou só um mero curioso, a gente está vivendo a quinta dimensão, né? E dizem que na quinta dimensão a telepatia é o canal energético de comunicação. Então hoje, muito mais do que antes, o simples pensar desperta. Você consegue, às vezes eu tô na minha casa e aí de repente, se eu começar a emanar energia, pensar no Thiago, em algum momento ele vai pensar em mim. Porque eu irradiei energia e aí vai chegar a frequência nele. E isso se deve pelo momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente começa a imaginar tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Tem coisas que acontecem, às vezes, que você nem imagina. Fala assim, cara, por que falam tanto? Cultive os seus pensamentos, né? Policie os seus pensamentos. Exato. Porque na prática, tudo que você hoje está emanando, de alguma forma você está atraindo. E energeticamente, as coisas que vão se desencadear, né, na rua, quando você vai estar ali e tal, não é acaso, é a tua frequência, a tua vibração. Você imagina o seguinte, muito das coisas que talvez são espelho das realizações de vida, você começa a fazer um histórico aí de coisas que acontecem na tua vida. Elas acontecem porque você, de alguma forma, atraiu aquilo. Você estava energeticamente cultivando Foram aquilo. escolhas, né? Exatamente. Começa a andar nos antros por aí, faça esse exercício. Ixi. E aos poucos você vai ver o que vai isso te trazer. Ou começa também a cultivar hábitos bons, companhias boas, né, oração. E aí você Você vai começa... ver que o mundo dá uma expandida, né? Exato. Diferente. A gente acho que falou isso num episódio, né, Thiago? Que o mental, né, você se cuidar não é simplesmente você... eu faço uma atividade física e eu como minha saladinha de alface. Tá, quem que você segue no Instagram? Quem que são seus amigos? Como que é a sua família? Como que você se porta no mundo? Então você já acorda e fala, caralho, hoje tá calor. Puta, hoje agora tá frio. Nossa, mas hoje tá chovendo. Mas caraca, você reclama de tudo e você fala mal de todo mundo. Que energia que você acha que você tá mandando pro universo? Né? Então, assim, quando a gente começa a se situar nesse conceito dessa energia, o que você demanda, é o que eu falo. Então, às vezes, a gente passa por processos, vamos dizer assim, mais dolorosos de perder a amizade, de se afastar de algumas pessoas. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque isso é um crescimento teu. É uma evolução sua que você quer e você tem que respeitar isso. Então, a questão do pode começar do zero também é exatamente essa. Você vai começar do zero, mas vai ter muita mudança na tua vida. Sim. Só você não sai da tua vida. Então, assim, se tem algo dando errado na tua vida até hoje, cara, para analisar. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você conversa? Qual que é o teu ambiente de trabalho? É o disruptivo, né? É o disruptivo. O que você vê na internet? Vai lá no Instagram, lá naquela parte da lupinha. Pô, você vê ali exatamente o que você está seguindo. Então, assim, qual que é o conteúdo que você se nutre? As influências que você estão buscando para você, né? Exatamente. Pauê, pra gente encerrar aqui, que já bateu o nosso horário, qual frase, palavra, um tema, um lema, é lema que fala, né? Um lema, né? O lema, o que te inspira? O que te inspira? O que você poderia falar pro nosso público que está assistindo? Acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, tem que ter verdade nas nossas atitudes,
Eu acho que o principal segredo da vida é ser feliz, né? Não tem outro caminho. Então, assim, para você ser feliz, nada mais justo do que você se autorrespeitar, né? Você entender, antes de mais nada, o que te faz bem e trabalhar todos os dias com muito afinco, com muita vontade, naquilo que é teu propósito. Porque é o que eu comecei a falar aqui. Se você não fizer por onde, ninguém vai fazer por você. Então, acho que o que eu tento levar para as pessoas hoje, nos lugares que eu passo, diante da minha história, né, minha trajetória que eu vivi, é que assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. É preciso que você tenha, né, muito foco, vontade e que no meio do caminho faça os ajustes necessários para não perder ali a sua jornada. E que as pedras no caminho são naturais, né? Vão acontecer e é aquilo. Você chuta a pedrinha pro lago, você balança assim o sapato Tem pra aquela tirar a pedrinha. poesia, né, que o meu amigo Gabriel Pensador dedica pro meu livro, que ele fala: a pedra no caminho pode ser um diamante, pode ser que ela me atrase, pode ser que me adiante. Toda pedra pode ser um diamante, todo dia pode ser um grande dia, toda noite pode ser aquela noite. Aquela noite não foi, mas também podia. Aprendi na poesia anestesiante, na porrada sagrada de cada dia, que a gente deve ser confiante, mas não pode dar mole nem quando a gente confia. Não me arrependo nem do que não fiz. Cavaleiro andante, sempre tô de pé, pro que der e vier, vou do jeito que der. Cavaleiro andante, aprendi o bastante, que a cabeça não é só para segurar o boné. Cavaleiro andante, sempre tô de pé, pro que der e vier. Sei que a pedra no caminho pode ser um diamante, nem sempre o que parece é. Caraca! Como que eu encerro o programa depois disso? Essa poesia acho que diz tudo aí, né? Das pedras do caminho. Lembrei dela. Encerro o programa. Gente, é isso. É isso, galera. Fica com esse tapa na cara aqui pra vocês. Gente, vocês vão fazer corte disso, eu vou salvar e vou compartilhar todos os dias nos stories. Porque é exatamente Vai falar que eu tô plagiando a música dele. Não, mas fala Não, lá, mas é Gabriel. autorizado, é autorizado. Não, ele dedicou pra mim, pô. Então, a gente pode veicular à Pauê, essa música é do vontade. Pauê. É, do Pauê. Cavaleiro andante. Então, gente, bom, depois disso, eu acho que não tem como você falar que esse episódio não foi motivador, não foi inspirador. Uma história de vida como o do Pauê, né, nos ensinando tanto. Como é que fala, meu Deus do céu? Agora a cabeça parou de funcionar depois de um tapa na cara desse. Travou a pedra Travou travou. a pedra, travou aqui uma palestra Pedra no desse rim. cara. Na garganta aqui. Uma palestra desse cara é cara, gente. Tem que ter... Olha o que ele falou aqui. De graça pra você. Então, presta atenção nas palavras. Bota no Spotify de novo. Manda a mamãe escutar, o papai, a vizinha, o periquito, o papagaio, todo mundo. Porque, assim, daqui você tira muita coisa boa. Né, Thiago? Acho que foi sensacional. Não, esse... muito Eu bacana. que É sempre agradeço muito aí, bom obrigado. aí receber essa galera, principalmente Pauê aí, que Uma é inspiração. amigão, é um cara que, com certeza, eu acho que esse podcast vai inspirar muitas pessoas. Muitas. Né, a começar a se mexer mesmo, a começar a refletir um pouquinho sobre Sobre a própria vida, sobre sobre as as escolhas, as decisões. decisões. E é isso, cara. Obrigado aí mais uma vez. Thiago, tá sempre junto. Obrigadão, viu, Obrigado, querido? Obrigado. É isso, galera. Cavaleiro andante, é isso? É isso aí, tá vendo? Legal. Sensacional.